agora aqui no estúdio da Rádio Independente, a Grace Weschenfelder, ela que vai falar sobre a transição do governo do Rio Grande do Sul, ela que vai fazer parte da equipe na área da educação, a Grace que tem uma experiência aí já na área da educação, foi coordenadora regional de educação, foi também secretária de educação no município de Encantado, então já conhece bastante da área e vai ajudar nessa transição. Tudo bem, Grace? Boa tarde. Oi, tudo bem? Desculpa o atraso, combinado era um pouco antes, mas Tudo certo. trânsito, meninas, trânsito. Trânsito, mas tudo Bloqueios certo. na BR-386. Não, mas Não? eu estava atrás de caminhão, então ali o fluxo ali, Arroio do Meio e Lajeado, vocês sabem, ainda que não é o horário, né? Mas assim, o fluxo bem grande, então a gente tem que cuidar. Tá perdoada. Mas, enfim, falar sobre educação, então, todo convite é sempre uma honra, uma alegria. E fazer parte, então, da equipe de transição é algo, assim, que eu já pensava em fazer parte, assim, de equipes de transições há algum tempo, assim, há alguns governos, né? Porque eu acho que sempre é uma parte que tu consegues aprender bastante, é de fato o que está acontecendo, assim. Posso dizer a vocês que está tudo bem organizado, e o fato que eu digo de aprender é porque tu consegues conhecer o panorama atual, consegue entender as projeções que os futuros governantes querem para essa pasta, e, ao mesmo tempo, tu agrega conhecimento nessa área de técnicos que pensam a educação para o futuro, que versam sobre a educação. Então, eu estar lá nesse meio é, de certa forma, me desacomodar de novo, desafiar, né? E isso de forma voluntária, isso sem também, sem, como é que eu vou dizer, sem a promessa de cargo, por exemplo, né? Isso precisa ficar bem claro, assim, parece que o fato de eu estar aqui no microfone é para falar o que é essa transição, como é, mas eu não estou falando empossada de algum cargo ou com promessa de algum cargo. Mas há a possibilidade? Essa era a minha pergunta. Essa é a grande pergunta. Há essa possibilidade? Não sei, não se fala nisso. Não se fala nisso, eles são extremamente discretos. Quando eu falo eles, aqui eu me refiro ao governador Eduardo e ao futuro vice-governador Gabriel. Eles não falam disso. Há uma discrição assim que eu também nunca tinha visto antes. E como é que eu vou dizer se há possibilidade? De fato, não sei e não estou pensando nisso. E, de novo, ninguém está pensando nisso nesse momento. Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Se existisse um convite, seria um desejo da Grace fazer parte do governo? Olha, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou acompanhando, eu acho que seria o desejo de qualquer pessoa, porque eu vou dizer a vocês que política é um assunto complexo, há muito problema, a gente sabe, mas também eu gosto sempre de ver o outro lado. E a sintonia entre Gabriel e Eduardo é muito forte. A vontade, a preparação que eles têm, que eles demonstram, é algo muito nítido. E pela própria organização, então, que eu estou fazendo parte, ela nos mostra que existe um ponto de partida e se sabe onde se quer chegar. E, de novo, aqui eu falo especialmente da educação, que é o eixo na qual eu fui convidada para participar na transição, que amanhã encerra com o seminário final. E qual é o que tu tem feito? Qual é o teu papel direto nessa transição, né? O que exatamente tu estás colaborando? A Grace está colaborando com a sua experiência, com o seu olhar. Tu disseste que está aprendendo bastante, claro, mas também deve estar levando teu conhecimento, por isso que está fazendo parte, né? Então, de que forma isso está acontecendo? É bem importante sempre que a gente tenha olhares do Vale do Taquari, sempre, vamos dizer assim, no governo. Por isso que tanto a gente falava em candidaturas regionais, que a gente fala em ter representatividade. Então, sim, de certa forma, por exemplo, lá estavam reunidos partidos que compõem a chapa Eduardo e Gabriel, que
que farão parte do governo. Cada uma desses partidos tem, então, seus técnicos indicados. Então, eu sou do MDB e estava pelo MDB. Partido Vale do vice Taquari. Gabriel. Isso, do vice Gabriel. Aliás, o Gabriel esteve em todas as reuniões, né, da equipe de transição, e o Eduardo se fez presente em bastante delas, especialmente na educação. De novo, Que também é uma das, né, das metas dele, digamos assim, do governo. Ele Exatamente. já falava isso abertamente durante a campanha. Sim. né? Aqui no microfone, entrevista para nós duas, né, Rita Exatamente. de Cássia, ele disse que a educação será a prioridade, né, no governo de Eduardo Eles Leite. deixaram isso muito claro. Muito claro. Isso E- é um desafio a mais também, Grace, participar desse processo? Sim, tendo essa pasta um binóculo, vamos dizer assim. Ele mesmo disse, estanquei a ferida, vamos dizer assim, passamos por processos dolorosos, especialmente nas contas, agora é a hora da educação, agora é hora de ajeitar essa casa, desenvolver. E aí, quando eu falava no Vale do Taquari, esses partidos, eles fizeram proposições. E essas proposições, elas foram levadas, fizemos uma compilação de 60 páginas ao todo desses partidos com proposições. Uma das coisas que saiu assim muito, e aí eu digo Vale do Taquari presente, essa questão da infraestrutura das escolas. Vocês sabem aqui, vocês noticiam aqui como nós ainda temos essa lacuna aqui, né, que é inadmissível. A gente fez parte do governo, a gente faz a meia-culpa, claro, mas ainda, depois de tantos anos, nós ainda temos escolas com esse problema de infraestrutura, essa demora também por essa questão burocrática. Faz alguma licitação, demora. E isso desde o cano de descarga até chover para dentro das salas de aula, escolas sem banheiro, escolas tendo que ser ampliadas. Essa questão toda vai ter um olhar especial. Muito se falou também, a questão, um grande desafio vai ser escola em tempo integral, que é algo, por exemplo, nós temos no estado hoje 27 escolas em tempo integral. Por exemplo, Fortaleza, que hoje é visto como um case de sucesso na educação, no ensino médio, sendo Sobral, no Ceará, referência na alfabetização, mas só para fazer contar para vocês que Fortaleza, o que fez, então, para ser case de sucesso no ensino médio? Fez escolas em tempo integral. E há dinheiro para isso. Muitos estados concorreram agora, a nível federal, a um levante de dinheiro nessa área para o tempo integral, sendo que nós tínhamos 3 projetos no estado concorrendo para esse dinheiro, o resto foi devolvido para a União. É dinheiro que não pode ser devolvido. Mas né? esse tempo integral, Grace, seria algo mais para frente? Porque há pouco você falou da infraestrutura das escolas, né? Que hoje não conseguem, muitas vezes, atender aquilo que é de obrigação. Muitas vezes a gente escuta a falta de professores. Na sua visão, pelo conhecimento que tem, o tempo integral seria algo a curto prazo ou se vê isso a longo prazo? Tudo, pela fala do Eduardo, é a curto prazo agora. De novo, outro desafio é assim... por isso essa transição, porque essas questões todas, elas já estão muito bem pensadas pelo grupo, por eles, por uma série de coisas. A questão pode andar junto, essas questões podem andar juntas. E outra, nós temos escolas em condições, nós também não temos só problemas. Nós temos escolas em condições já de implantar o tempo integral. Não seria 100% das escolas, seriam... Não, Seriam específicas para isso. Claro, porque a gente tem que pensar que isso tem que ser um desejo da comunidade escolar também. E pensar muito nessas localidades, nesses bairros com vulnerabilidade social, onde a escola é o único espaço de desenvolvimento e de prospecção para o futuro. Outra questão, não dá para pensar essas coisas sozinho.
O Estado não pode mais pensar isso sozinho. Tem que ter parcerias público-privadas, tem que ter parceria com os municípios, porque, afinal de contas, todo aluno do Estado é um munícipe também. Então, os municípios têm esses desejos. Esse diálogo, ele tem que ser enriquecido, esse diálogo ele tem que ser permanente daqui para frente. Não pode haver disputa de aluno. Na verdade, esse aluno é meu, esse é teu. Vamos começar a pensar, esse aluno é nosso, né? A lei, ela fala em compartilhar. Claro que tendo o ensino médio responsabilidade do Estado, o ensino da educação infantil do município e no fundamental, por exemplo, se fala em compartilhar. Então, esse compartilhar, em muitos lugares, o Estado realmente não tem condições. Tem falta de professor, falta de infraestrutura. O município consegue assumir. Mas, de novo, não como uma disputa, e sim como, bom, o que é melhor para o aluno? Afinal de contas, todo o nosso trabalho é, sem dúvida, lá na ponta, é para ele, é por ele que a gente está fazendo tudo isso, pelo aluno. E a gente tem que melhorar os índices. Isso mesmo foi falado pela atual secretária de Educação. Os índices que eu digo de qualidade, grande problema a evasão escolar, né? Pós-pandemia, então, isso ficou assim, os números são assustadores, né? E na pandemia, de novo, ninguém teve culpa. Eram professores desesperados, redes desesperadas, mas enquanto que o aluno da escola privada não conseguia fazer as atividades por falta de concentração, por exemplo, tinha outras questões que chamavam a atenção, enfim, o aluno da escola estadual, o aluno da escola pública, ele não tinha internet ou um celular para a família toda. Né? Então, são realidades muito diferentes, né? E a rede pública sofreu muito, os professores sofreram muito, ninguém sabia muito o que fazer. Então, é óbvio que a gente vai colher as questões dali, mas nós não podemos só ficar nisso, né? Nós temos que pensar que é preciso avançar com essa questão da pandemia, mas não só falar também pandemia, não. Vamos agora pensar em avançar. Você disse que amanhã tem um seminário de encerramento da transição? Isso, amanhã é o seminário final, onde serão entregues essas compilações a eles e os partidos novamente falarão, né, as pessoas daqui da região, não sei se vocês já conversaram com ela, nós temos a Márcia Scherer. Sim, a Márcia tem o... Representando Rafael Malman. A segurança, né, representando a segurança, assim, falando com propriedade da segurança. E então, na transição que a gente fez, a gente escutou a secretária falando do panorama do Estado e, a partir disso, proposições. Nunca uma crítica pela crítica. E isso foi muito bem conduzido lá pela equipe da Fazenda e do Planejamento do governo do Estado atual, né? Os secretários Gastal e o secretário, agora me foge o nome, o Arthur é da Casa Civil. Enfim, tinha mais um secretário lá. Tudo por tempo, tudo por perguntas pelo aplicativo do celular. Várias pessoas pensando, escrevendo, e depois vai para a reunião, vai para a sede do partido, outra reunião para escrever, para pensar, para ponderar, para ver a lei. Isso não adianta a gente sonhar sem ter uma base. Ou da onde vem o dinheiro para isso, da onde podemos pegar, quanto essa pasta tem, o que não terá do governo federal, porque houve cortes. Ô, Grace, né? Eu fiquei com uma dúvida aí, talvez alguns ouvintes também. Claro, nessa questão de transição, tem algo específico para o Vale, além dessa questão de talvez escolas, né, de tempo integral, ou tem algo específico, ou nesse primeiro momento, é algo mais geral da educação, não tem algo pontual para o Vale? Boa pergunta. É geral. É geral. Nesse sim. primeiro momento é geral. Não é regionalizado. Não. Mas a gente acaba, né, levando essas questões. Locais, a infraestrutura, né, seria um dos principais gargalos hoje aqui. Se a gente pudesse aqui falar, resumindo, então, assim, os principais pontos
da transição no eixo segurança, para deixar todo mundo assim a par, vamos dizer assim, o ouvinte, vocês. Principal gargalo levantado, infraestrutura, falta de vagas na educação infantil, no ensino fundamental, a questão da formação dos professores, por exemplo, muitas formações. Tem formação, mas aonde se quer chegar com essa formação? Né? Debater diversos temas vira uma miscelânea. Na verdade, trabalhar um tema para todos e para onde se quer chegar. E, de certa forma, todo mundo lá falou, bom, nós estamos vamos dizer assim, no ranking, nós estamos num lugar que não é nosso lugar, que a gente caiu muito. Matemática, português, são, de novo, números em que o Rio Grande do Sul se encontra e que não gostaríamos de estar. Antes você citava a questão se vai ter verba, porque teve cortes por parte do governo federal. Como é que imagina que vai ser essa conversa entre o governo do estado e federal com o novo presidente da República também na área da educação? É uma incógnita ainda? É uma incógnita, sim. Mas, embora a gente pensa que o governador vai procurar essas iniciativas. Mas também, em não as tendo, vai ter que trabalhar com recursos próprios, né? E que ele quer dispor, que ele vai dispor. Então, como chefe da casa, ele mostrando essa vontade e essa decisão, então a gente pode pensar bastante, né? Planejar bastante. Falando ainda de questões, a formação, então, para onde se quer chegar? Outra questão, e aí a valorização do professor também, nesse sentido, entra o financeiro? Pode parecer uma pergunta, claro que entra também. Claro que entra também quando se fala em valorização de professor. A questão da modernização, então, questão de obras com educação. Esse encaixe não está muito bom, não estava muito bom. Tem que ter mais celeridade, essa questão, né? Encaminhamento da obra e aí já andar com essa questão burocrática. Outra questão, a gente percebe muito esse pós-pandemia aqui, então. Aqui fazendo recorte, então, da pandemia. Professores com psicológico afetado, alunos, índices de ansiedade altíssimos, né? Essas questões todas precisam ser tratadas. Resgatar valores, né? Ademais, também, esses alunos com necessidades especiais, cada vez mais aumentando. Então, o Estado, ele deixa a desejar muito nesse aspecto. De profissionais, que eu cito aqui, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, né? E o Estado, devagarzinho, está começando a ter esses profissionais num amplo exercício de compartilhamento com a saúde. Né? Então, fazer uma interdisciplinaridade aqui entre secretarias. Vocês já viram que eu falei de obras, já viram que eu falei de saúde. Então, essa é uma questão que precisa ser resolvida e vai avançar. Esses profissionais que trabalhem junto às escolas estaduais e aí, de novo, pensar junto com os municípios. Daqui a pouco, uma ideia bem bacana levantada por um partido político, se não me engano, o PDT. E aqui, de novo, todo mundo tem a contribuir, né? Diversos partidos falam em CIES, é o nome, Centros Integrados de Educação e Saúde, onde esses profissionais atendem os alunos do município, sejam da escola municipal ou sejam da escola estadual. O que a gente percebe em alguns municípios é que são atendidos só das escolas municipais. E o Estado não tem monitores, por exemplo, né, para necessidades especiais que precisa, cadeirantes, enfim. Nós não temos fonoaudióloga, nós não temos psicopedagogos, nós temos sala de recursos, mas com um profissional que é professor. Então, esse olhar da saúde que precisa ter também, e aquele acompanhamento mesmo de estar junto, esse nós não temos. E é uma pena, né, de novo, para o aluno. Se você pudesse, talvez, resumir em uma frase ou
poucas palavras, o que se imagina da educação na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul? A partir de agora? É, a partir de agora. A partir de agora. Olha, eu fico muito feliz em ver a possibilidade de que muitas coisas saiam do papel. Porque isso se percebe no olhar das pessoas que estão no governo, que já se sabe que estão no governo, e mesmo dos 2 que foram eleitos, essa vontade, esse brilho no olhar, essa objetividade, porque assim, de novo, lá nós não estávamos para escutar discursos bonitos. Aliás, eles não falavam, eles só escutavam. Isso também é um bom sinal, é um exercício de escutar muito e de estar no papel. E a gente sabe que o que está no papel, ele está sacramentado. E isso eu tenho uma esperança muito grande, independente de quem estiver em cargo ou não. Se eu estiver, se você estiver, quem estiver. Mas vai fazer bem para mim, que afinal de contas é o meu estado, é o teu estado, é o nosso estado. Então, saber que a educação vai ser olhada. E se tem um plano só, Muito as pessoas vão apenas executar ele, né? Independente de quem esteja lá. Exatamente. Mas ter feito parte desse início me deixa muito feliz, sem dúvida acrescenta na minha vida profissional. E vamos torcer para que, de fato, isso aconteça. Porque, assim, de novo, né? A gente não está lá, né? A gente tem essa esperança enquanto professora, enquanto alguém atualmente tá apaixonada na área, Grace? Sim. Eu estou numa escola municipal de manhã, com o 3º ano. À tarde, no estado, eu dou aula de português. E à noite, eu sou vice-diretora da Escola Estadual Guararapes, em Arroio do Meio. Então, tem uma ligação total, né, com a educação. Sempre teve, né, Grace? Sim. Agora continua. Quem sabe, né? Se vier o cargo, a gente volta a conversar sobre. Se não, segue a tua experiência. E agora com uma experiência ainda diferente. Olha, vou dizer para vocês, é muito bom estar em sala de aula. E aí a gente consegue... Todo mundo deveria passar por cargos. Todo mundo deveria estar em sala de aula também. Conhecer os dois lados. Conhecer os dois lados, sim. O fato de estar na sala de aula, a gente consegue entender muitas coisas do que os professores falam, do que os pais falam. Estar num cargo, também a gente consegue ter uma outra visão. Então, isso, sem dúvida, a gente vai melhorando, a gente vai entendendo os erros que fez, os acertos que fez. E aprendi, assim, que todo mundo faz o melhor que pode. Aprendi a criticar menos e a pensar mais em proposições. Essa palavra, vocês não me perguntaram, mas um resumo, então, da transição, assim, é planejar, é saber para onde se quer chegar. Tá bom, Grace. Muito obrigada pela tua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que esse convite não é nada mais do que um reconhecimento da experiência que tu tem dentro da educação. E se for para fazer parte do governo, com certeza a gente vai celebrar junto contigo e vai te chamar aqui de novo para falar aí dos planos dentro do governo. Mas mesmo que não faça parte da equipe, vai ser uma torcedora aí para que tudo dê certo e que cada vez mais a gente tenha melhorias para professores e alunos, tanto da rede estadual como também dos municípios aqui do nosso Vale. Obrigada. Com certeza. Nossa, agradeço muito o convite de vocês. Adoro vocês. Sempre venho quando posso passar muito rápido. A Grace que participa do Contraponto nas segundas-feiras, né? Então tá acostumada com o microfone. Acho que eu já podia ficar aqui, né? Já tô vendo os contrapontistas chegando. Eu acho que sim. Já aproveita e já fica. Gente, eu sou só para encerrar, assim, eu sou uma profunda torcedora, de fato, como tu disseste, que esse governo vá bem. Trabalhei para que isso acontecesse. E... olha, aposto muito, vocês vão ouvir falar muito ainda em Gabriel Souza também, que é o vice-governador, assim, e a afinação, a sintonia com o Eduardo é bem importante, bem interessante, nós vamos sair ganhando disso. Que bom, né, a gente ter essa opinião de quem está ali vivenciando um espaço que nem todo mundo tem acesso, né? Dessa parte da organização. A gente fica sabendo do resultado normalmente, né? O que foi feito, o que não foi feito, mas a construção, às vezes, a gente não participa. Então, é importante ter esse olhar também.
Muito bem, então conversamos com a Grace Weschenfelder, ela falando sobre a transição aí do governo do Rio Grande do Sul, na qual está fazendo parte na equipe de educação. Entre alguns temas aí abordado pela Grace, a infraestrutura nas escolas, tanto do Vale como em todo o estado, a questão do tempo integral, a falta de vagas, principalmente na educação infantil, algumas demandas, então, essa transição que vai ter o encerramento amanhã com um seminário. Agora, 9 minutos para as 4 da tarde, a gente faz mais uma rápida pausa aqui dentro do Redação no Ar e logo estamos de volta com novos destaques.